Olá, paz, meus irmãos e irmãs. Hoje quero iniciar com vocês o estudo do Evangelho de João. Isso vai ser uma série de devocionais e eu quero fazer de todos os evangelhos. Eu me propus no meu coração a fazer de todos os evangelhos. Eu estou lendo agora o Evangelho de João. Já li Mateus, Marcos e Lucas. E eu tenho inclusive um canal no Telegram onde eu deixei vários desses devocionais. Se eu não me engano, tem de quase todos os capítulos. Eu só não coloquei lá os de João. Eu tô lendo João desde o início do ano e eu cheguei agora no capítulo 9, porque eu quero ler com bastante detalhamento. Eu tô fazendo bastantes anotações. Eu tô me dando tempo de ruminar, de meditar o texto, porque o Evangelho de João é um pouco mais complexo. Bom, eu vou trazer para vocês mais para frente o panorama e os capítulos 1 ao 8. Mas como hoje eu li o capítulo 9 e tá fresquinho na minha mente, é sobre ele que eu quero falar com vocês hoje, tá? E a parte que eu mais vou abordar aqui é a respeito de conhecimento e religião. Como a religião pode ser usada para te manipular com relação aí ao seu relacionamento com Deus. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Concernente ao seu relacionamento com Deus. Então, o que a gente tem aqui nesse capítulo, se eventualmente eu olhar para cá ou para baixo, é porque eu tenho aqui a minha Bíblia, eu tenho aqui as minhas anotações do meu devocional aqui no meu caderninho, e eu tenho o computador aqui também que eu posso pegar eventualmente alguma referência para falar com vocês. E então, bora lá. O que essa história nos conta é que Jesus, logo após ele ser quase morto pelos fariseus, por ter afirmado ali na sinagoga que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus, ele está passando em um lugar e ele vê um cego de nascença. Qual que é a importância desse milagre que Jesus faz? Porque ele atesta a divindade de Jesus no mais alto grau. Existia uma lei judaica que dizia que somente Deus poderia curar um cego de nascença. Uma pausa para comer uma canjica, que hoje está fazendo frio. Acontece que esse milagre causa muito burburinho entre os fariseus, entre os vizinhos, entre as pessoas que conheciam esse homem, porque, de um lado, somente Deus poderia fazer um milagre como esse, fazer um cego de nascença enxergar. Não havia na história do Velho Testamento, na história da Bíblia, um milagre de Deus curando um cego até então. E não existia pela medicina uma solução para esse problema. Por isso que esse milagre é tão importante, tão marcante na história de Jesus. Mas por outro lado, eles, atestando que de fato um cego de nascença foi curado, estavam declarando Jesus como Cristo. E isso era uma coisa que os fariseus definitivamente não queriam fazer. Então a gente tem também um outro panorama da cegueira carnal e da cegueira espiritual. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Dessa primeira pelícope aqui, que vai dos versículos 1 até o 12, eu gostaria de ressaltar a pergunta que os discípulos fazem logo no início. Olha só, no versículo 2. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Existia uma crença comum no judaísmo de que cada infelicidade, cada tragédia, cada coisa ruim que acontecia na vida de alguém era necessariamente a consequência de um pecado. Será que hoje em dia a gente não ouve as pessoas fazendo isso? Quando alguém perde um ente querido, quando alguém está doente no hospital, quando alguém passa por uma situação difícil, será que a gente não está fazendo o mesmo que os discípulos, julgando a pessoa? O que será que você fez de errado? E muitas vezes a pessoa está ali na situação de dor, de luto, e chega alguém para de fato questioná-la. Você está em pecado, você fez alguma coisa errada, será que Deus não está te punindo? Mas vamos ver a resposta de Jesus para os discípulos. No versículo 3 disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Duas coisas importantes. Primeira, Jesus não está dizendo que pecado não gera consequência. E dois, Jesus não está dizendo que Deus fez com seu próprio prazer, com sua própria... como se ele tivesse desejado que aquele homem nascesse cego para que lá na frente ele fosse curado e o nome de Deus fosse glorificado. Como se Deus tivesse prazer na desgraça. Não, não é isso que está acontecendo aqui. No primeiro caso, nós sabemos que todo pecado gera consequência, de fato. Mas Jesus está instruindo amavelmente os discípulos aqui a que eles não se atenham ao julgamento do que está acontecendo com as pessoas, mas que eles sim olhem para situações difíceis que acontecem nas vidas dos outros, que eles se compadeçam, que eles tenham misericórdia e que eles usem isso como uma oportunidade de propagar o reino. Que eles usem isso como uma oportunidade de elevar o nome de Cristo e fazer a vontade de Deus. No segundo caso, não é que Deus tenha prazer em criar pessoas deficientes ou defeituosas para lá na frente curá-las e ser glorificado por isso. A verdade é que o nosso Deus, ele é um grande especialista em transformar tragédias em grandes realizações, em grandes feitos, para que o seu nome seja exaltado. As tragédias dão a Deus uma oportunidade de se revelar de maneira singular. Um grande exemplo disso é a maneira como o próprio Deus operou para trazer o seu Filho Jesus à Terra. Se você ler lá em do Evangelho de Mateus, você vai ver quanta coisa horrível aconteceu na história daquela ascendência ali de Jesus. Mas ele não se envergonhou de vir daquela ascendência, de ser descendente, né, dessas pessoas, e em tudo essas tragédias foram transformadas em algo maravilhoso, em uma manifestação singular da presença de Deus, que é o seu Filho Jesus entre nós. Então, dessa primeira pelícope, que é essa primeira partezinha aí do texto, fica pra gente de lição o seguinte: que a gente seja diligente como Jesus foi em trabalhar para o reino. Que as situações difíceis do outro sejam para nós não motivo de julgamento, de ficar investigando que pecado que cada um cometeu. De fato, o pecado, ele traz consequências. Isso a gente pode falar em um outro vídeo, mas não necessariamente tudo de ruim que acontece na vida da gente vai ser consequência de um pecado. Lá em Tiago fala que a gente deve se alegrar nas provações. O próprio Deus muitas vezes nos coloca em situações difíceis para nos provar, para nos conformar à imagem de Jesus. E as situações difíceis dos outros devem ser para nós motivo de trabalhar diligentemente para que o reino de Deus seja anunciado. A gente deve aproveitar aquela oportunidade para falar de Cristo, para exaltá-lo, para dar oportunidade para abrir ali os caminhos de manifestar misericórdia e piedade para que o nome de Cristo seja exaltado em tudo. Que a gente seja diligente como Jesus em pregar o evangelho e em exaltar aquele que morreu pelos nossos pecados. Você pode aproveitar uma situação dessa para mostrar para a pessoa: olha, você está nessa situação difícil, você está nessa dificuldade, mas o que eu posso fazer para amenizar a sua dor? O que eu posso fazer para te servir? Você sendo o espelho de Cristo ali na vida daquela pessoa, de piedade, de misericórdia, ela vai ver Cristo em você, pelo Espírito Santo que habita em você. Você vai fazer essa boa obra para que o nome de Cristo seja glorificado. Isso vai abrir uma porta para que você pregue o evangelho ali para aquela pessoa. E se ela já for cristã também, que você seja o espelho de Cristo no amor aos seus irmãos, que você demonstre que você de fato é família de Cristo, demonstrando amor e compaixão, sendo apoio, sendo misericórdia para o seu irmão e nunca sendo julgamento. Tá joia? Comenta aqui embaixo se você já viu alguma situação dessa, de alguém que está passando por dificuldade, e em vez de chegar alguém para ajudar, a pessoa chega para condenar, para apontar o dedo. Que a nossa mente cristã esteja indo na contramão de tudo isso. Avançando aqui no texto, na próxima pelícope, que vai dos versículos 13 a 34, a gente tem os fariseus investigando a cura. De fato, Jesus realiza essa cura de uma maneira totalmente diferente. Em alguns casos, Jesus simplesmente diz:
você está curado, a sua fé te salvou. Mas nesse caso, ele misturou saliva no barro e passou nos olhos do homem. Isso é importante para que a gente entenda que o nosso Deus não se coloca numa caixinha. Ele tem as suas maneiras de trabalhar e ele não respeita os nossos protocolos. Ele tem os próprios protocolos dele. E é até uma curiosidade que a saliva no judaísmo, ela era considerada uma substância com certas características capazes de promover cura. Mas essa questão de misturar saliva no barro, ela é totalmente inusitada, totalmente diferente e mostra pra gente exatamente essa questão, que o nosso Deus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus, ele era divino. E através daquele protocolo ali que não é regra, né, para que toda cura aconteça, ele fez do jeito dele. Ele é Deus, ele é criador, e por mais que a gente muitas vezes não entenda como ele cria do nada, cria de um barro, cria não sei de onde, ele é criador e ele tem os meios dele de criar. Fato é que a cura aconteceu. E os fariseus ficaram chocados com isso, porque eles se colocaram diante de uma aparente contradição, de uma situação em que eles ficaram sem saída. Ou eles admitiam que o homem foi curado, uma coisa que não dava para refutar, e diziam que Jesus é o Cristo, ou eles partiam para a injustiça, para a violência e ignoravam ali aquele fato para continuar na sua cegueira espiritual. Fato é que o cego é levado até os fariseus e eles chegam ao ponto de questioná-lo tantas vezes, que eles até chamam os pais dele para testemunhar. E essa é uma parte que eu quero ressaltar aqui com vocês. Olha lá no verso 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram chamar seus pais. Olha o nível da cegueira espiritual. Eles chamaram o pai e questionaram se ele de fato era o filho e como que ele agora estava enxergando. E aí no verso 20 eles respondem, ó: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem. Ou seja, os pais dele estavam com medo porque os fariseus haviam falado que quem confessasse Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. E aqui eu anotei para vocês verem algumas consequências dessa expulsão. Eles perdiam, dentre várias outras coisas, o direito à assistência que a igreja dava, né? Não tinha esse nome ainda, mas que o templo dava quando eles estavam pobres. A perda do direito de negociar com os irmãos israelitas. E os seus amigos deixariam de falar com o banido. Ele seria considerado impuro, injusto, ele seria mal visto por confessar Jesus. Pensa se isso não acontece hoje em dia? Nos grandes sistemas religiosos que nos prendem. Inclusive, eu disse que ia muitas vezes trazer a minha própria experiência religiosa para concatenar alguns fatos da palavra de Deus. Essa questão de fazer uma autoproteção em volta do sistema, no seguinte sentido, que se a pessoa opta por sair ou opta por escolher uma outra igreja, ela é difamada entre os irmãos, ela é mal vista, muitas vezes ela é vista como pecadora. Muitas vezes é só uma escolha livre, eu não estou me sentindo bem aqui, eu decido ir para lá. Eu estou vendo que o evangelho não está sendo pregado aqui, então eu vou procurar uma igreja que me discipula, que me ensina, que me leva a essa concepção correta do evangelho. Eles estavam com medo. E o interessante da gente notar a respeito disso é que lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, ó: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando o Espírito Santo testemunha em nós que somos filhos de Deus, a partir do momento em que nós cremos e somos selados pelo Espírito Santo, assunto de um próximo vídeo também, não vai existir mais em nós esse medo.
esse medo de ser julgado pelos homens, esse medo de ser destratado pelos homens, porque de fato a gente vai ver que isso aqui vai acontecer com o homem. Quanto mais os fariseus o apertavam, quanto mais os fariseus o pressionavam para negar a divindade de Cristo, mais certeza ele tinha. Uma coisa eu sei, eu não via e agora eu estou vendo. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele retira as vendas dos nossos olhos. Esse homem recebeu uma cura na carne e logo na próxima película que a gente vai ver aqui também, ele recebe uma cura na alma. Porque o Senhor tira dele as escamas espirituais e ele passa a adorar a Cristo como Filho de Deus. Esse homem creu para a salvação. Os fariseus, vendo que ele estava convicto de que ele ia, de fato, pronunciar ali perante todos que Jesus era o Cristo, eles acabam partindo para a violência e para a injustiça. Agora, contrapondo a cegueira espiritual com a cegueira material, observem vocês que o homem que foi curado era cego materialmente, mas pior cegueira é a cegueira espiritual. Os fariseus eram os homens que tinham maior conhecimento das sagradas letras, mas eles não perceberam que você acrescentar algo ao mandamento de Deus é tão grave quanto desobedecê-lo. A aparente contradição em que eles se encontravam aqui era sobre Jesus ter desrespeitado o sábado do Senhor. Mas a lei, o mandamento perfeito de Deus, nos diz que o sábado é para o bem do homem, bem da carne, bem emocional, bem mental, bem espiritual, para que o homem tire um dia para se conectar com Deus, para que ele faça o bem, para que ele haja com misericórdia. E esses fariseus eram tão soberbos no seu conhecimento que Jesus, na verdade, desrespeitou um mandamento farisaico, que eles diziam que não se podia fazer nada no sábado, absolutamente nada. Mas olha como é a cegueira espiritual. Um cego de nascença havia sido curado. Prova irrefutável de que Jesus era filho de Deus. E eles estavam se preocupando com Jesus não é filho de Deus porque ele desrespeitou o sábado. Sabe, meus irmãos, muitas vezes é mais difícil a gente levar a Cristo um religioso que está sentado no seu conhecimento, nas suas boas obras, na sua aparência de piedade, porque ele insiste em dizer: eu sei, eu não sou ignorante, mas ele continua assentado em seus pecados. Ele está preso em aguilhões que ele nem mesmo vê. Ele não aceita que aquela externa piedade dele não seja espelho do que está dentro do coração dele. Mas essa é a verdade, onde entra a soberba humana, onde entra a falta de humildade, onde entra a ausência de um espírito ensinável, o Espírito Santo não tem lugar. As pessoas ficam vendadas, ficam presas pela religiosidade, e aí é o que acontece nesses tipos de sistemas religiosos onde o evangelho é negligenciado. O que é a figura central da Bíblia? É Jesus. A Bíblia nos fala de Jesus do início ao fim. Só que os homens, com seu pretenso conhecimento, com sua aparência de piedade, acrescentam regras à lei perfeita de Deus, insultando ao próprio Deus. Porque se você cria uma regra em cima da regra de Deus, você em última instância está dizendo que Deus não sabe criar regras. E isso é terrível. O que acontece nesses grandes sistemas é que muitas vezes tiram o assunto central do centro, que é Cristo, a cruz, a salvação, assuntos pertinentes à sua boa vida como um cristão, submissão, casamento cristão, como ser uma boa esposa, como ser um marido excelente, como criar os seus filhos em piedade, como se portar no culto, para que serve um culto público, santa ceia, batismos, enfim, e colocam no centro a sua própria lei. Muitas vezes, usos e costumes que mais atrapalham, mais atraem julgamentos entre os irmãos do que promovem a salvação ou o autocuidado, né? Aquele autocuidado moral de se privar das coisas. Então as pessoas passam a se preocupar com questões frívolas como
uma maquiagem que o outro tá usando, um cabelo que o outro tá cortando ou não, a roupa que fulano tá usando ou não, se fulano usa uma cruz no pescoço, se não usa, se fulano é tatuado, se não é. Eu estou falando que a aparência externa do cristão não é importante? Sim, ela é importante. Existe até uma frase aí que Deus só quer o seu coração, né? Mas isso aí é do livro da heresiologia, não existe isso na Bíblia. O que acontece é que o nosso exterior reflete o nosso interior, mas isso é assunto para um outro vídeo. Quando você coloca a sua soberba, o seu conhecimento de uma maneira errada, você acaba acrescentando ao que Deus ordena, isso é equivalente a desobedecer. Bom, agora retomando o assunto da excomunhão, né? Voltando lá no início, que eu fiz esse pequeno parêntese, os pais tinham medo da excomunhão, e aí a gente pode ver um problema que acontecia lá e que acontece hoje ainda. A igreja usada como ferramenta de manipulação e as pessoas tendo as suas mentes moldadas para dependerem de alguém para chegar até Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct de alguém que dizia assim: eu tô num processo de transição porque eu percebi que tem muita coisa errada no lugar onde eu congrego, só que eu tenho muitas dúvidas. Por quê? Na minha igreja sempre disseram que o que é ligado na terra é ligado no céu. E muitas vezes isso é usado para respaldar decisões puramente humanas, que muitas vezes com um argumento de autoridade de ser o Espírito Santo falando, só para as pessoas aceitarem mais facilmente, mas na verdade são apenas regras humanas. Os líderes acabam submetendo as pessoas com esse argumento de que o que é ligado na terra é ligado no céu, muitas vezes pessoas incautas, pessoas sem conhecimento, e isso acaba aprisionando elas nas regras que eles mesmos criaram. Porque as pessoas passam a entender que se o meu intercessor aqui, ó, minha fonte de ligação com Deus, que é a igreja, tá me dando essa ordem e eu não estou cumprindo, eu estou me desligando da comunhão com Deus. E isso é um caminho terrível e sem volta para manipulação de massas. As pessoas acabam aprisionadas em um sistema. Elas passam a repetir aquilo que é falado sem raciocinar. Elas passam a aceitar tudo que é dito sem passar pelo filtro da escritura, o que é muito grave. E a gente tem visto tanto nas igrejas hoje, quanto aqui no capítulo que a gente está estudando, como Jesus detesta esse tipo de coisa. Isso nos mostra também a urgente necessidade da gente se voltar para as Escrituras e ter um relacionamento íntimo, direto e puro com o próprio Deus. Aqui nessa passagem a gente vê claramente que os líderes nem sempre são guiados pelo Espírito Santo. Eles começam a perguntar, questionar aquele homem para que ele negue a divindade de Cristo. E uma das respostas que o ex-cego dá para eles é o seguinte: engraçado, né? Vocês que deveriam saber de onde ele vem, porque ele realizou um milagre que, pela nossa tradição, somente Deus poderia realizar. E vocês estão arrazoando se ele de fato é o Filho de Deus. E aí o que acontece? Eles partem para a violência, eles partem para a injustiça e excomungam sim o rapazinho, o que era cego. Porque quando não há argumento, os insultos tomam lugar. Isso é a mais verdadeira constatação que você pode ter. Você já observou quando você está conversando com alguém e você tem um pouquinho mais de conhecimento naquele assunto e a pessoa tem uma opinião estanque, não aceita ouvir o outro? Lembre-se daqueles grilhões em que a pessoa está presa e não aceita. E você tenta dar uma explicação coerente, racional, e aquela pessoa tenta te explicar também racionalmente, mas se perde, se embola e acaba partindo para agressão, acaba partindo para o pessoal ali, para o xingamento pessoal. É exatamente isso que esses fariseus fizeram. Como eles se viram sem saída, eles acabaram partindo para a violência e para a injustiça. O mais curioso disso, irmãos, é que a gente tem que ter em mente que se a gente quer defender a Cristo, se a gente quer defender o Evangelho, a gente tem que estar pronto para ser excomungado, para ser xingado, para
ser falado nas rodinhas de fofoca. Sabe por quê? O próprio Paulo nos diz: não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo não é afago, o evangelho de Cristo não é gostosinho, o evangelho de Cristo não é para me aquecer, não é para me deixar confortável. O evangelho de Cristo é para me machucar, é para enfiar o dedo na ferida do meu pecado, rodar e doer mesmo. É para eu me sentir nu, pobre, miserável, para que eu, assim como está escrito lá em Apocalipse, vá atrás do único que é capaz de salvar a minha alma, que é Jesus Cristo, atrás de roupas, de unguento, de colírio para os meus olhos, para que eu não viva nessa cegueira espiritual aqui que esses homens estavam, para que eu tenha vida e vida em abundância em Cristo. Então, essa segunda pelícope deixa para a gente duas lições muito importantes. O conhecimento, se mal utilizado, pode nos conduzir a uma condenação ainda pior. Em Lucas está escrito que a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso significa que se você ficar só adquirindo conhecimento, mas usando um filtro religioso, não aplicando aquilo ali da maneira que Cristo de fato quis dizer, se você só absorve aquele conhecimento e não coloca aquilo em prática, isso só servirá para a sua condenação. É isso mesmo. Isso vai aumentar a sua condenação. O conhecimento, quando ele é usado da maneira correta, ele é compartilhado, ele é humilde, ele é utilizado para o ensino. A gente vê isso muito na carta de Timóteo. Então, primeiro ponto, o conhecimento mal utilizado pode ser uma maldição. A cegueira espiritual é uma realidade nos dias de hoje e ela está presente dentro das próprias igrejas. Existem pessoas cegas espiritualmente, os líderes podem estar cegos espiritualmente, a igreja pode ser usada como meio de manipulação e nós temos um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. A igreja não é mediadora da sua relação entre você e Deus. Os seus líderes, a sua igreja, ela deve ser respeitada até o ponto em que não ferir as regras de Deus. Quando ela começa a fazer o que esses fariseus estavam fazendo aqui, que é acrescentar a ponto de ferir a divindade de Cristo, você não precisa respeitar mais a sua igreja. Óbvio que eu não estou incitando ninguém aqui à rebelião. A igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de exercer o amor, é um lugar de ser testado por Cristo nas virtudes, na piedade. É um lugar de ser ensinado, disciplinado, é um lugar de ser levado à verdade do evangelho para que você se constranja, para que Deus fale ao seu coração, muitas vezes um pecado que você sozinho não está conseguindo perceber, e ali vem um aconselhamento, vem uma ajuda, vem um sermão. É para isso que serve a igreja. Se ela foge desse propósito de comunhão, de ensino, de disciplina e passa a entrar demais na sua vertente pessoal, atrapalhando a sua fé em vez de te aproximar de Deus, desconfie. E agora aqui na terceira pelícope, Jesus vai falar mais especificamente sobre a cegueira espiritual. O que é lindo aqui nessa parte é que o ex-cego acabou de ser excomungado do templo, mas Jesus olha para ele com um olhar piedoso. Jesus vai ao encontro dele para confortá-lo. Pense você, o nosso Deus, 100% homem, 100% Deus, compreende a minha dor, compreende a sua dor. E ele foi até ali acolher aquele homem. Não importa se você está sendo desamparado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua igreja. Lá em Salmos diz, né? Salmos 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então não importa quem está te abandonando. Se você tem certeza de quem você crê, você está amparado, porque o nosso Deus é um Deus que se compadece da nossa dor. Aqui nós temos o desfecho. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E Jesus se revela para ele aqui de uma maneira tão maravilhosa. Eu não sei quem é o Filho do Homem. Jesus fala para ele: sou eu tô falando com você, você me aceita? E aquele homem que já tinha sido curado na carne é curado na alma. Ele passa a adorar a Jesus como Filho de Deus e ali naquele momento ele recebe a salvação. Eu quero ler um trecho para vocês que está lá em Filipenses 1:6 e Paulo diz assim, olha:
Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não se perturbe se você vê uma obra incompleta. Jesus não faz obras incompletas. Ele é perfeito, mas ele não tem pressa. Ele trabalha os processos no tempo dele. Jesus está preocupado com a qualidade, não com a quantidade de tempo que vai ser gasto no seu processo. Então tenha paciência, peça com humildade, tenha um espírito ensinável para que ele possa completar a boa obra em você e em mim todos os dias, paulatinamente. E aí voltam à cena aqui os fariseus e eles insistem. Olha só, lá no verso 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto. Dizer o quê? Porque Jesus tinha dito que veio para trazer luz aos olhos de alguns cegos, mas para entenebrecer a vista de outros, os que estão na escuridão e não aceitam que as suas obras sejam más. E aí eles falam, né? Acaso nós também somos cegos? Como assim? Acaso nós também somos cegos? Porque eles eram os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles tinham muito conhecimento. E eles estavam falando assim, até nós tão conhecedores, nós tão corretos, nós tão seguidores da lei de Deus. E Jesus fala para eles o seguinte, sim, até vocês acreditam? Porque vocês têm muito conhecimento, mas esse conhecimento é utilizado da maneira errada. É um conhecimento que não produz arrependimento, é um conhecimento que não produz quebrantamento de coração. É um conhecimento que é abominável a Deus, porque além de desobedecer a sua lei, ainda acrescenta coisas que ele não ordenou, fazendo com que Cristo não seja o centro, mas sim o homem. Coisa que tem acontecido nos dias de hoje. Irmãos, tomemos muito cuidado com isso, com a egolatria, com a necessidade de que o homem esteja no centro. O evangelho é sobre Cristo, a nossa salvação está em Cristo, vivemos por Cristo. Se ele morreu e eu vivo através da morte dele, eu estou crucificado com Cristo. Não tenho a minha vida como valiosa, mas sim vivo na carne a vida de Cristo. A minha agenda está cancelada, eu vivo o que Cristo quer que eu viva. O conhecimento que eu adquiro pelo poder do Espírito Santo vai ser utilizado para pregar as boas novas do reino, para testemunhar de quem é Cristo, para testemunhar da bondade dele para o mundo. É esse que é o objetivo da gente estudar a Bíblia, não entrar em porfia, não entrar em confusão, mas sim abrir os olhos espirituais dos cegos. Essa é a diligência de Jesus. Esse era, digamos assim, o desespero dele. Ele tinha 3 anos para fazer toda a sua obra, para abrir os olhos do máximo de cegos que ele pudesse. Então pense nisso. O seu conhecimento das Escrituras, o seu conhecimento de Deus, a sua leitura, tem te aproximado de Cristo ou tem te levado a uma atitude soberba? Tem te levado a desprezar outras pessoas? Tem te levado a se colocar no centro de tudo e colocar Jesus para escanteio? O conhecimento, ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Ele pode ser usado para que você receba galardão, pode ser assunto para um outro vídeo, mas também pode ser utilizado para que você seja condenado naquele último dia. Por fim, o conhecimento é bom. Aquela pessoa que não tem conhecimento, que não lê as escrituras, que não se debruça sobre o texto para entender o contexto social, o contexto geográfico, o contexto histórico, a aplicação que isso pode ser feita nos nossos dias. Uma pessoa que não lê, que não conhece a revelação de Deus aos homens, que se encontra aqui na Bíblia, ela está à mercê desse tipo de falso mestre, desse tipo de falso ensinador que acaba por manipular a vida das pessoas e mais atrapalhar do que construir a sua fé. Lembre-se de que uma fé errada conduz ao lugar errado e uma fé correta conduz ao lugar correto. E qual que é o nosso objetivo, o lugar correto? É alcançar a salvação. Por fim, trazendo aqui um paralelo com a minha situação de transição, que eu já falei com vocês nos vídeos anteriores a respeito de uma religião, de uma instituição, eu quero dizer o seguinte, que nós tenhamos amor, paciência, diligência para a alma daqueles
que estão cegos espiritualmente, aqueles que estão tirando do centro o assunto principal, que é Cristo, que é a nossa salvação, que depende única e exclusivamente dele, e colocando no centro o julgamento ao irmão, os usos e costumes, o ego, a necessidade de ver um milagre para crer em Cristo, que nós tenhamos amor por essas pessoas. Muitas vezes aquela pessoa ali de fato conhece a Bíblia. Você vai citando para ela os versículos bíblicos, você vai mostrando e ela continua repetindo: eu sei, eu já li isso, eu não sou ignorante. Mas lê com o filtro da religiosidade. Ela leu com o filtro daquilo que foi ensinado. Por exemplo, a história de Davi e Golias. Ela foi ensinada que ela é o Davi, que o vizinho que está irritando é o Golias e que Deus vai vingar. Então, que a gente tenha paciência de compreender que para aquela pessoa foi incutido na mente dela que pecado é usar uma calça e não falar mentira. Que o pecado é cortar o cabelo e não tratar mal alguém no trânsito. Para aquela pessoa foi ensinado que pecado é vestir uma bermuda e não você acordar de manhã e maltratar o seu marido, a sua esposa. Então ela não tem noção do que de fato seja pecado, do que seja abominável aos olhos de Deus. E que a gente possa ser esse instrumento, assim como Jesus fala aqui no versículo 4 do capítulo 9. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que nós possamos ser os braços, as pernas, a boca de Jesus para iluminar a vida das pessoas. Que essa luz possa irradiar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que a gente, em vez de criticar no sentido ruim, no sentido de trazer peso, de trazer contenda, que a gente possa criticar com amor. Como Paulo ensina a Timóteo, leia as cartas de Paulo a Timóteo para você aprender que a gente não pode entrar em brigas, em discussões, mas que a gente haja como Jesus, como esse homem aqui, ó. A gente simplesmente apresenta a verdade irrefutável do Evangelho. A gente apresenta Cristo ressurreto. A gente apresenta a obra da cruz. Porque a nossa responsabilidade não é com o resultado, é com a obediência. Nós seremos recompensados pela nossa obediência. E que seja uma obediência piedosa, amável, com paciência e com gentileza. Que nós possamos amar os nossos irmãos que estão presos em grilhões. Eu espero que essa palavra edifique na sua vida. Leia esse texto, reflita nessas palavras. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se, curta, compartilhe e que nós possamos nos encontrar aqui para fazer uma análise de vários capítulos da Bíblia. Eu desejo que o Espírito Santo fale e cale ao seu coração através dessa palavra. A gente se vê nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Tchau!